Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. É uma alegria estar aqui com vocês. E antes de anunciar o nosso convidado, peço a vocês que curtem, compartilhem com a família. Nós temos a alegria imensa hoje de receber Samuel Feu, pastor da primeira igreja Assembleia de Deus de Aracruz, da congregação do bairro São Camilo. Então, quero agradecer ao senhor, pastor, por ter aceitado o nosso convite. Já estava no nosso coração há muito tempo trazer o senhor aqui. Deus vai nos mostrando, mas é tudo no tempo dele. Aí eu quero agradecer ao senhor por ter aceitado o convite e deixa Deus te usar, compartilhar suas experiências. Eu sei que tem muita coisa aí. Uma hora eu acho que é muito pouco para a gente falar o tempo, mas vamos falar o que Deus mandar, o que Deus colocar no seu coração. Amém. Pai do Senhor a todos. Eu que agradeço, né, pela oportunidade, pelo convite de estar aqui com o irmão e quero dizer aos ouvintes que esse tempo seja um tempo de bênção na vida de todos vocês. Amém. Pastor, veio de berço evangélico? Sim, viemos de berço evangélico. Glória a Deus. Então já começou cedo, então, aprendendo os caminhos do Senhor. Sim, eu digo que nós somos treinados desde criança, né, ali na presença de Deus e também, né, vendo o nosso pai, né, que foi um obreiro da casa do Senhor dedicado, e ali foi um exemplo para nós, né? Então eu costumo dizer que eu tive esse privilégio de e nascer num berço evangélico e também ter um mentor dentro de casa, né? Uma Uma referência, né? referência. E, e hoje as pessoas veem assim, Pastor Samuel Feu. E a trajetória? Como foi até chegar até aqui? A trajetória foi, eu costumo dizer que explicar é um pouco difícil, né? Mas nós, como já foi falado, nascemos num berço evangélico, né? Nascemos ali na sede da Rua da Alegria, né? Crescemos ali, participamos do conjunto das crianças, dos adolescentes, né? E a gente parece novo, mas a gente é daquele tempo ainda que nós íamos caminhando, não tinha tantas congregações na cidade. Era sede, nós morávamos e moramos ainda no Limão, né? Nós íamos de lá, né? Eu, meu irmão, minha mãe, minhas irmãs, e a gente vinha escutando as músicas que tinha um alto-falante na sede, e vinha acompanhando aquelas músicas de lá para cá. E o interessante é que passou-se tempo, começaram a nascer as congregações, aí foi pro Limão, né? Ficamos um tempo afastado, um pouco tempo afastado da nossa adolescência, mas no dia 21 de dezembro de 99 decidimos por Cristo, aquela decisão séria. E ali nós começamos a fazer a obra do Senhor, né? A igreja, na época, pastoreada pelo pastor Palmeiras, e fomos ali, começamos como tesoureiro da mocidade, né? Depois fomos líder, trabalhamos em vários cargos ali. Eu costumo dizer que eu só não fui, só não trabalhei com as crianças e com a segunda de oração. O restante fizemos um pouquinho de tudo. Ficamos ali 9 anos, né? 9 anos trabalhando, aproximadamente 9 anos trabalhando no Limão. E depois foi nos lançado o convite para ir para o São Camilo, né? No Limão eu fui consagrado ao diaconato, né? E depois fui para o São Camilo, onde a história ela começa a ficar mais séria, né? Quanto tempo lá no São Camilo já? 16 anos, 10 meses, né? E 15 dias. Rapaz, é uma história já, hein? Tá fazendo a conta mais de um terço da minha vida ali, né? Eu vejo lá, eu fui lá outro dia visitar, então tenho que fazer mais visita. Eu vejo que um templo bonito, Sim. organizado. E como foi a construção daquela
igreja? Construção ali é uma história longa, né? Porque quando nós chegamos para ali no começo de 2009, nós reuníamos numa casa, né? Casa da irmã Zilka, né? Tinha um espaço que era a congregação, acho que os irmãos que tiver mais um tempo vão entender que lá era a vigília, era um point de oração, né? Um negócio que todo mundo ia nas sextas-feiras, e ali passou a ser a congregação, né? E quando eu cheguei lá, eu acho interessante, eu lembro muito bem que os irmãos, quando chegava dois visitantes, os irmãos já tinham que ser para fora, né? Começava a chover, o pessoal mostrando as goteiras, e ali Deus, ele abriu a porta para que nós fizéssemos, para que começasse a construção, né? Eu até comentei com o senhor que quando eu fui empossado lá, o saudoso pastor Geraldo, ele nos deu uma carona até em casa e ele falou comigo, olha, eu tenho uma missão para você. Aí, gente, só falar, né? A missão é construir uma igreja. Foi numa quarta-feira nossa posse lá, e no sábado, né, eu não ia trabalhar, falei, eu vou ver o terreno da igreja. Eu vou lá ver como é que é esse terreno. Quando eu chego lá, aquele terreno bem desnivelado, né? Passava no fundo do terreno uma vala. Eu falei, misericórdia, que missão é essa? Só que aí a gente foi esquecendo, né? Foi mais trabalhando a questão espiritual, a questão da estrutura da igreja. Mas chegou um tempo que Deus começou a usar pessoas para ali fazer doação, né? Para aquela obra. E eu lembro, até hoje os irmãos lembram, né? Até no culto de domingo, uma irmã bem antiga lá estava lembrando, né? Teve um dia que o irmão foi lá ministrar e ele chegou para mim, né? Pastor, tão areia, tão brita, tão vergalhão, ó, Deus está te dando. E quando pensa que não, um mês depois a gente começou a construção, né? E tá ali aquela obra que às vezes eu paro para pensar como que foi construído. Nossa, foi a mão de Deus, né? Lá tem 120 metros de quadrado de templo, né? Em tudo, acho que a gente tem mais de 300 metros de construção, né? E tá lá, né? Para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. O senhor tinha vontade de ser pastor? Eu acredito que, como eu falei, né? Nós fomos treinados, né? Forjado, né? Fomos forjados desde o princípio. E eu lembro que a vontade a gente sempre teve, né? Eu vejo alguns falar, mas eu não tinha vontade, né? Eu fui. Varia muito do começo. Mas no meu caso a gente sempre teve, né? E só que eu tinha uma questão comigo que era muito tímido. É tímido demais. E quando eu tomo a decisão no dia 21 de dezembro de 99, a partir daí Deus começa a usar pessoas em profecias para falar sobre o chamado. E quando, em tempo, Deus usava alguém. E qual era a minha reação? Eu olhava para dentro e falei, tímido desse jeito, como que eu vou ser pastor? Como que eu vou ministrar? Como que eu vou exercer? E aí, só que Deus é Deus, né? E chegamos ao ponto que Deus ele cumpriu a promessa. Mas o desejo sempre tinha, né? E uma experiência impactante nessa trajetória sua aí, que sei que deve ter muitas, mas uma que o senhor viu e falou assim, realmente o Senhor que entrou nessa causa. Eu acredito que foi o meu primeiro ano, o ano de 2009 no São Camilo. A gente chega numa congregação, como eu falei, eu vim do Limão, eu exercia bastante cargo, mas sobre uma liderança,
né? Ali qualquer situação, pastor, né? O pastor ia lá e dava aquele. A gente chega numa congregação para ser o pastor, né? Para liderar. E eu lembro que quando eu chego no São Camilo, eu chego jovem, né? Forte, com muita força, né? Com muita vontade de trabalhar, mas também com pouca experiência. Por isso que a gente sempre tem que estar dosando, né? Sempre tem que estar equilibrando a força do jovem com a experiência dos irmãos que estão mais tempo no caminho. E eu cheguei ali com muita força, né? Só que aí vinha aquele pensamento, meu Deus, e aí, o que que eu vou fazer? Vem as intimidações, né? E Deus fez algo tremendo naquele ano. Nós tivemos mais ou menos umas 50 conversão de alma ali. As pessoas chegavam no final do culto, pastor, eu quero retornar, né? Obra de feitiçaria era quebrada, né? Quantas vezes nós saíamos do culto, né? E ia situações assim que as pessoas estavam vivendo e ali fazia campanha de oração. Chegou o tempo da gente fazer campanha segunda, quarta e sexta, né? E é coisa assim que a gente lembra até hoje, né? E Deus salvou bastante. Irmãos que estavam desempregados, Deus abriu a porta de emprego, cura aconteceu. Ali foi uma afirmação, foi uma confirmação do ministério, né? Onde eu sou, não, se você tinha alguma dúvida, a dúvida acaba aqui. Eu estou nesse negócio. Glória a Deus. E como o senhor lida com o peso da responsabilidade espiritual? Porque cuidar de pessoas não é fácil. Ainda mais sabendo que o senhor tem que prestar conta dessas ovelhas. É uma, esse peso é um peso muito grande, né? Por quê? A gente sabe que uma ação da gente, como pastor, pode gerar uma reação, e essa reação ela pode ser uma boa reação da pessoa entender e seguir o caminho que ela tem que seguir, ou então a pessoa ir para um outro lado, um lado pior, né? Então, com a minha palavra, com o meu modo de agir, eu posso trazer uma pessoa para Cristo. E também com o meu modo de agir, eu posso afastar uma pessoa, né? As pessoas falam, tá, porque agiu desse jeito porque não queria estar aqui. Às vezes uma conversa, quantas vezes, né, a pessoa está lá com o pé no mundo, pronto para desistir, né? Querendo entregar ali sua credencial, e ali uma conversa, né? Uma oração, né? Às vezes a gente conversa e tem ali como que eu posso dizer, aquela paciência, né? E ali aquela pessoa volta. Então, a gente tem que lidar com essa responsabilidade com muita paciência e serenidade, né? Porque às vezes a gente não sabe o que está acontecendo com aquela pessoa, né? Mas é um problema psicológico. A gente tem que ter esse discernimento. Às vezes a pessoa está vivendo um problema na família, às vezes é um problema de saúde. Por isso que eu falo que o gabinete pastoral ele tem que funcionar e funcionar bem, né? A palavra de Deus em Provérbio diz que a gente tem que conhecer o estado do nosso rebanho, né? E a gente tem que saber o que está acontecendo, porque essa responsabilidade, um dia Deus vai cobrar de mim, né? Então tem aqueles que infelizmente desviam, mas não pode ser por falta de ter esse, esse pastoreio, esse cuidado, né? Eu tenho uma irmã lá na igreja que acho que ela tem idade de ser minha mãe, né? E ela, um dia falaram com ela, irmã, mas como que a senhora confia no seu pastor? Seu pastor é tão novo, né? Ela falou bem assim, olha,
Eu entendo que pastor é condutor de ovelha. E o meu pastor ele tem me conduzido, né? Então essa responsabilidade é muito grande. Mas a gente tem que lidar com serenidade, com tranquilidade, né? Eu acredito que, porque se nós, a gente não pode deixar, né, que essa responsabilidade venha pesar, porque a gente tem as nossas emoções, tem a nossa, o nosso lado emocional, né? No começo eu sofri muito com isso, né? Há 16 anos atrás, por quê? Porque eu queria resolver o problema de todo mundo. Eu sabia que eu não era o super-homem, mas eu queria resolver. Quantas vezes a gente se doar acima daquilo que a gente podia se doar? E aí vem as frustrações, vem as enfermidades, vem as preocupações, né? Hoje a gente apacenta, pastoria, aconselha, mas eu sempre falo que o pastor, ele é igual o médico. O que que o médico faz? O médico, a pessoa vai com uma enfermidade, a pessoa fala o que está sentindo, ele receita o remédio. A pessoa leva a receita e a pessoa compra o remédio e toma o remédio. O pastor não pode obrigar a pessoa a tomar o remédio, né? Porque tem muitos que não querem ser ajudados. É o que acontece muito, né? Eles não querem ser ajudados, a gente tenta ajudar. Então essa responsabilidade hoje eu carrego com muita serenidade, né? Com muita tranquilidade. A gente tem que fazer a nossa parte, que é aconselhar, que é exortar, né? Que é mostrar o caminho, que é chamar para o caminho e deixar entender também que tem coisa que só Deus vai fazer, né? Até porque para nós cuidarmos um pouco da nossa saúde emocional, né? E não acarretar problemas que não são nossos. Porque, na realidade, vocês, pastores, ouvem muito, aconselham muito. Eu trouxe um psicólogo, ele falou assim, e quem cuida de quem cuida? Aí que tá, né? Quem cuida, quem cuida? Porque eu sei que o senhor ora muito, mas às vezes tem algumas coisas que o senhor quer desabafar. Aí tem a esposa, mas tem certas coisas também que às vezes eu acho que não dá para falar também, né? Algumas coisas fica com o senhor e com Deus. E é difícil, né? Sim. É difícil. Eu tava conversando com o psicólogo, e ele é cristão também. Aí ele falando, né, rapaz, quem cuida de quem cuida? Aí eu fiquei com essa pergunta na mente, quem cuida de quem cuida? É só Deus mesmo para cuidar de Só quem. Deus. Só Deus, não tem outra explicação. E a importância do jejum e oração na vida do cristão? É muito importante. É um ingrediente principal na vida do cristão. Porque sem a oração é o quê? A oração é é a comunicação do homem com Deus. Então hoje eu imagino assim, como que eu vou ter comunhão com Deus sem orar, né? Costumo dizer muito com os irmãos que a oração, ela é algo contínuo na vida do crente, né? Eu costumo sempre citar um grande homem que perguntaram a ele, eu não lembro se foi Martim Lutero, que perguntaram a ele o seguinte: olha, quanto tempo você ora? Quantas vezes você ora por dia? A hora uma vez por dia. A pessoa, não, mas só uma vez por dia? Ah, vamos reformular a pergunta. Você ora uma vez por dia. Mas quanto tempo você ora por dia? 24 horas. Aí eu sempre falo, o que é orar 24 horas? Você está em espírito, né? Você está buscando ao Senhor. O nosso tempo de oração ele não pode estar restrito àquela horinha, né? Por quê? Porque a Bíblia diz que o nosso inimigo ele está ao derredor procurando a quem possa tragar. É naquele momento que a gente se desliga que o adversário ele lança o seu
suas armadilhas. O jejum, ele é de uma importância tremenda, né? É por ocasião de jejum que o Senhor livrou a cidade, né? Deu vitória aos povos, né? E hoje acredito que os cristãos têm que voltar a essa prática, né? Para vencer a nós mesmos. Então tem uma importância significante a oração e o jejum na vida do cristão. Vivemos numa era digital hoje que todo mundo hoje tem acesso à internet, acesso à informação. Como o cristão deve usar essas redes sociais para pregar a palavra de Deus? Hoje nós temos um grande exemplo, né? Nós estamos aqui usando a internet, né? E estamos aqui em poucas pessoas, mas muitas pessoas serão alcançadas por esse, como tem sido por esse projeto, né, que Deus tem colocado no coração do Senhor. É um exemplo grande é a mídia na igreja hoje, né? Hoje após pandemia, né? Depois da pandemia a gente viu uma coisa assim um boom, né? Dessa questão da internet. De primeira antes da pandemia, pouco a gente via, né? Hoje você pode assistir um culto online, né? Você pode, se você está em casa, não pode ir à igreja, está doente, você pode assistir um culto. Pessoas são evangelizadas pela rádio, né? Pelas redes sociais, né? Então a gente vê que é muito importante, né? É uma coisa interessante, o grupo do WhatsApp da igreja, né? Isso otimizou tanto, nós estamos numa época que ninguém tem tempo. O tempo é escasso. Então você vai ali no grupo, né, da igreja, irmãos, isso, né? Um pedido de oração. Você lança um pedido de oração ali, se alcança, quando pensa que não, se alcança um quantitativo de gente muito grande que vai estar orando. Então tem uma importância muito grande. Quando a gente usa para o bem, né? E hoje a gente a igreja tem usado desse instrumento e tem sido bênção, né? Hoje a gente faz um evento, a igreja faz um evento, aquele evento ele tem uma divulgação maior pela internet, pelas redes sociais, né? Às vezes tem um batismo, a questão da imagem do drone, aquele negócio todo traz uma certa visibilidade. Então a rede social é de uma importância muito grande, né? Hoje nossa sede tem uma mídia muito bem estruturada, as congregações também, e eu vejo que se preocupa em dar cursos, né? Workshop, né? Sim, Para mídia, quem quiser aprender, né? E as igrejas estão ficando conhecidas, estão ficando divulgadas por isso. Então é muito importante. glória a Deus. O senhor falou em batismo. E a sua experiência com o batismo do Espírito Santo? Foi tremenda, né? A gente vinha, eu, quando eu falo da minha juventude, eu, a gente voltar 25 anos atrás, talvez se algum dos componentes estiver assistindo vão lembrar. Nós tínhamos um nível de busca muito grande. E a busca era espiritual, né? Eu lembro que na quinta-feira a gente saía da igreja, tinha a vigília na casa do pastor Domingo Lose, né? Na sexta-feira tinha a vigília na casa de Manzil, onde posteriormente foi a congregação. No sábado nós orava no Cupido, num vale que tem ali no Cupido, né? Maíris, presbítero Maíris, né? E na época todo mundo jovem, né? Aí chegava, só que a gente chegava no domingo, no sábado, eu passava a madrugada no monte, mas ia para a escola dominical, né? Era esse negócio de ficar no monte
ou no Vale não ir na escola dominical, não. Nós ia para a escola dominical, ia em casa, almoçava, aí tinha ensaio, aí depois do ensaio tinha os cultos ao ar livre, aquelas caixonas pesadas nas costas, né, para fazer os cultos. Tinha o culto à noite, depois do culto nós ia para a pedreira orar. E a gente sempre buscou o batismo. Eu lembro que eu fui batizado com o Espírito Santo. Alguns irmãos falaram, ó, porque eu sonhava falando em língua e voando. Coisa gostosa, pensando num negócio bom. Mas um dia nós tivemos uma caravana para Bebedouro. E ali eu fui batizado com o Espírito Santo. E foi acredito que foi uma mudança de chave espiritualmente, o batismo com o Espírito Santo. O senhor falou aí em sonhar. Rapaz, eu já sonhei falando em língua. A última experiência que eu tive, eu tava trabalhando, nós conversando com outro rapaz lá, aí contando as experiências. Aí ele falando, até do pastor dele, falou, rapaz, o pastor dele e tal, foi num monte uma vez assim. Aí eu fui dormir. Falei, Senhor, me dá uma experiência assim. Rapaz, eu dormi. Aí eu sonhei que eu tava com a Bíblia na mão, o cara me chamou. Vem cá, vem cá, vem cá. Aí eu falei, o que que foi? Eu peguei aquela Bíblia e falei, rapaz, se for pra expulsar demônio, eu tô enrolado, no sonho. Rapaz, quando eu cheguei, tava todo mundo glorificando, eu comecei a glorificar, eu comecei a voar. Sim, Rapaz, eu consigo até me arrepiar todo, glória a Deus, aleluia. E eu cheguei de manhã cedo lá pra contar, pra ele, falei, Garcia, cheguei, vou te contar, vou te contar. Então, tipo assim, é bom demais. Naquele sonho ali, a presença foi inevitável ali, é Deus. interessante que a minha timidez, a questão de falar em línguas, né? Eu era muito tímido nessa questão. Mas muito antes de eu receber o batismo nessa caravana que nós fomos, né? Eu já tinha esses sonhos. Não era muito gostoso. São experiências assim que Deus dá que a gente não esquece, Marca, né? marca. E a importância da família no ministério pastoral? Tem um lugar muito importante, né? Como eu falo que quando, lá no começo, eu comecei a entender que realmente Deus tinha me chamado para o ministério pastoral. Ainda em 2000, eu comecei a orar o seguinte: a minha oração era, Senhor, me dá uma esposa que entenda o meu ministério. Por quê? Porque ainda jovem, com meus 18 anos, eu via que tinha alguns obreiros que sofriam com isso. Porque tem que ter o mesmo pensamento. A pessoa, eu quero, mas minha esposa não quer. E eu orava, né, pedia a Deus, que Deus, quando me desse uma esposa, que ela pensasse, que ela tivesse o mesmo desejo que eu. Aí eu lembro até de uma experiência que a Lauriette, ela não gostava que usava terno, né? Eu não gostava. Aí eu pensei, mas, não, ixi, namoro é pra adequar as coisas. Eu fui chamado para pregar numa igreja e ela foi também. Aí o irmão lá, pastor da igreja, não sabia de nada. Ó, você. Eu não lembro bem as palavras. Foi mais ou menos assim, olha. Não gosto que ele use terno, não, né? Só se você atrapalhar o ministério dele, o negócio vai ficar bonito pro seu lado, não. Acabou. E ela sempre foi assim, aquela pessoa que esteve. Eu costumo dizer que se, se eu tenho êxito no meu ministério, é ela, por quê? Ela é dos bastidores. Sim, precisa aconselhar uma irmã, ela aconselha. O que precisa fazer dentro da igreja, ela faz, né? Então hoje a família, ela é importantíssima. Por quê? A igreja, ela olha para mim
mas ela olha também para minha família. Ela olha para a Lauriette, ela olha para minha filha Sara, né? Então isso aí, hoje, né, a gente entende que a família era de uma importância muito grande. Até eu sempre falo com jovens, né, quando eu tenho oportunidade de falar para jovem que aspira ao ministério. Cuidado com quem você vai casar. Será que ela tem um desejo, né? Será que ela vai entender o seu ministério, ela vai entender seu chamado? Então a família é muito importante, né? E nessa importância, por quê? Que a gente vai ter que também de saber o espaço de cada um, né? O ministério tem seu espaço, a família tem seu espaço, mas quando a gente consegue trazer a família, né? Trazer os filhos, né? No caso eu tenho uma, e trazer a esposa para o ministério, né? Para ser parte do ministério, é, o obreiro ele vai ter mais chance de ter sucesso no ministério. Porque a Bíblia diz que a mulher sábia ela vai edificar a casa, né? E o senhor até citou, né, que o psicólogo falou, quem cuida de quem cuida, né? É, Deus cuida, mas se o obreiro ele tiver uma esposa sábia, uma esposa, uma mulher de Deus, a esposa vai cuidar dele, né? Então nisso, eu costumo dizer que a Lauriette, ela, ela cuida, né? Quantas das vezes ela, eu passei um tempo aí com muita enfermidade, né? A gente descobriu uma diabetes e a diabetes estava a 621. Segundo o médico, eu estava morto andando e eu estava andando, eu estava morto com 621 diabetes, mas eu estava morto. Mas ela sempre, em todos os momentos, ela esteve comigo, né? Momento de dificuldade, aquele momento que você é confrontado por algum membro, você vai para casa é, destruído, né? A esposa está lá, né? E graças a Deus, irmão, não foi como ela nunca foi como a esposa de Jó. Amaldiçoa esse Deus e morre, né? A gente teve época que a gente passou algumas dificuldades de cunho financeiro, quando a gente foi para lá. Costumo dizer assim que Deus, ele, se a pessoa tem um ministério, ele vai forjar. A pessoa vai ser provada no fogo. E você vai ser provado daquilo que você menos quer ser provado. E nós chegamos para lá, é interessante que a minha menina, ela nasce, a Sara hoje, ela está com 18 anos, mas ela nasceu com 6 meses, 6 para 7 meses, 880 gramas, 37 centímetros. Ela ficou quase 2 meses na UTIM. E ali Deus foi forjando a gente. E foi uma época que a renda caiu 50%, que ela pôde trabalhar, e as despesas aumentaram mais ou menos 100%, porque ela precisou parar de trabalhar para dar uma assistência a essa área, né? E tinha remédio, viagem para Vitória, naquela época tinha que ir todo mês em Vitória, né? E eu nunca vi ela reclamar. Ela passou 2 meses dentro do hospital, né? Praticamente o resguardo foi dentro do hospital Dório Silva e eu nunca vi ela reclamar. Nunca vi ela falar, vamos largar isso, né? Vamos largar esse negócio de igreja, porque isso aí... Não, então, eu lembro que nessa época, ela estava lá, né? Eu trabalhava na semana, no domingo, depois da escola dominical, minha mãe arrumava as roupas para levar para ela, eu ia, levava, ficava à tarde lá, aí voltava para casa, 6 horas da tarde, ia para a igreja. E a gente sempre viveu situações difíceis, mas ela nunca, vamos parar com esse negócio, esse negócio de igreja, não sei o que, nunca. Eu nunca ouvi da boca dela, ó, vamos desistir disso, né?
Então a família, agora eu já vi muitos obreiros ter que largar o ministério, por quê? Por causa da esposa, né? Então é importantíssimo. Aí eu coloco que tem uma frase que fala que atrás de um grande homem tem uma grande mulher, não é do lado. É do lado, caminhando junto. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer sobre o cordão Três dobras. de três dobras, né? E lá em casa nós somos esse cordão. É eu por elas, por ela e por ela, Sara, ela por nós. Então a gente, assim, por isso que eu costumo dizer que não há essa questão de, não, ó, que minha mulher, não. Lá em casa a gente, graças a Deus, ela abraçou o ministério, né? Ela não é a pastora, mas ela é a adjuntora, né? Aquela ajudadora, aquela que está do meu lado, aquela que está buscando por mim, está orando por mim, né? Então, o, a família, ela é muito importante. Por quê? Sem família, eu não teria ministério, né? E hoje a igreja olha para mim, olha para ela, olha para Sara, e a credibilidade é quando eles olham para minha família. Uma família é muito importante. O que a Bíblia nos ensina para manter um relacionamento saudável no lar? O companheirismo. É. Eu acho que, primeiramente, é Deus estar no centro desse relacionamento. Porque eu costumo dizer assim que Deus ele não escolhe, né? Deus não escolhe o cônjuge, né? A gente que escolhe. E aí a gente chama Deus para o centro. Só que aí, o relacionamento dá certo, eu vejo as pessoas, mas eu não deu certo porque não era de Deus. Aí a gente vai perguntar, mas seu comportamento era como? Como que era? A Bíblia, ela vai ter. As pessoas falam o seguinte: a vida não vem com manual de instrução. E a gente, antes de conhecer a Bíblia, a gente acredita nessa afirmação que o mundo aí fora tem. Mas eu costumo dizer que a Bíblia é o manual de instrução. Princípio bíblico para o homem, né? A Bíblia diz como tem que amar a esposa como Cristo Amor à igreja. amou a igreja. Se precisar, ele tem que morrer por ela. Aí as pessoas não entendem isso. Nós estamos numa geração, né? Não todo, né? Que generalizar, o perigo de generalizar é muito. Mas às vezes o homem, ele não quer exercer o papel do homem na relação, né? No relacionamento. Como eu sou um homem. Eu sou o protetor, o provedor, né? E não é o provedor do alimento, não é o provedor da roupa, não é o provedor do sapato. É o provedor espiritual e psicológico, né? Psicologicamente. Eu tenho que prover essa estabilidade dentro da minha casa, né? Eu não posso, na dificuldade, né, eu perder a compostura, né? Então, o que é que acontece? O princípio para mim, eu tenho que amar a Lauriette como Cristo amou a igreja, né? E esse amor, ele é incondicional em qualquer situação, né? Eu costumo dizer sempre para os irmãos, se tem um pedaço de carne vai ser dela, né? Eu lembro uma época que passou mal os três e fomos para o médico. Chegou as receitas. Ó, comprei remédio, compramos remédio para as duas. Ah, mas e você? Não, primeiro elas. Então, o, quando o homem ele ama a esposa como Cristo amou a igreja, é o princípio para nós. E a mulher, né? Nós estamos numa época aí, né, que o povo tá. Uma época não, né?
Eu tive uma dificuldade quando eu cheguei no São Carmelo, comecei a ministrar sobre família. Eu gosto do assunto, né? E quando eu li que a mulher tinha que ser submissa ao esposo, eu lembro disso como fosse hoje. Teve uma irmã que levantou, porque eu não vou ser pisada por... Eu falei, irmã, mas aonde que a senhora viu isso? Que explicação? Quem que explicou que submissão é isso? É você ser pisado pelo marido? Não, te ensinaram errado. Ah, então como é que é, pastor? Falei, submissão está sob uma missão. Mas a submissão não é imposta. Eu não posso chegar para lá, quem manda aqui sou eu, não sei o quê. Não, eu vou criar uma versão. Se eu amo, se eu sou o marido se não me engano, Efésios 5, né? Eu vou amar como Cristo amou a igreja, com certeza em contrapartida, porque uma ação ela vai gerar uma reação, essa reação vai ser ela ser submissa, né? E só que hoje, não generalizando, mas nós estamos vivendo uma época, né, que se pregam por aí que a mulher não precisa do homem para viver, né? Uma época de independência. Só que nós temos uma questão: Deus fez tudo perfeito. Tudo que Deus fez foi perfeito, mas o homem criou para si invenção. E quando nós olhamos para esse contexto, lá no princípio Deus criou, Deus formou o homem e disse: ó, não é bom que você esteja Só. só. Far-lhe-ei uma Adjuntor. adjuntora, uma ajudadora. Então, quando eu sou o homem que ama minha esposa como Cristo amou a igreja, logo ela vai olhar para mim e vai falar assim, olha, ele me protege. Ele, se precisa, ele morre por mim. Então eu vou ter prazer em estar sob a missão dele. É aí que entra a questão da esposa, da família com o ministério. Muitas vezes, o homem, ele perde essa, essa submissão, essa da esposa, por quê? Porque ele não conquista. Eu já vi muito assim, não, quem manda lá em casa sou eu. Não, é. Aí quando pensa que não, tá lá assinando o divórcio. Por quê? O homem é o cabeça? É bíblico. Mas a Bíblia diz que a mulher sábia, Edifica. ela vai edificar a casa. Tem a questão do governo e a questão do comando. Quem é o comando? Eu sou o comando. Mas ela é o governo. Tem coisa lá em casa que ela vai saber, eu não vou saber. Pensou, se eu quiser pegar a lista da compra e ir lá fazer a compra? É? Pensou? Então, tem, a gente tem que entender isso. Então, se eu for o homem que se possível, vai morrer por ela vai ser a mulher que vai ser submissa. Por que que hoje a gente vê muitos casamentos, como que eu falo, falindo? Porque um puxa pro lado do outro. Que manda que sou eu, que manda que sou... Não. Bom, lá em casa, nós temos um consenso. São factos que dificilmente a gente tem uma divergência, né? Eu até vou contar uma experiência aqui que eu gosto de contar muito. Quando nós casamos, nós tínhamos um elemento na culinária que poderia dar uma confusão. O feijão. Ah, mas feijão, pastor, sim. Eu gostava sempre, lá em casa, sempre foi feito o feijão ralado e o feijão preto, né? Na casa dela era feijão branco inteiro. Eu pensei, e agora? O que que a gente vai arrumar nesse negócio aí? Falei, pô, vamos fazer uma coisa? Eu acho que a gente continuou com o preto, né? Até porque era mais barato na época, né? A questão de economia. Em vez de deixar ele inteiro, ralamos. Então a gente cedeu. E desde lá a gente foi cedendo. Ah, tem coisa que a princípio eu não quero.
mas eu tenho que ceder. Então, aí, como a questão tem os filhos também, né? Aí a Bíblia também vai ter um princípio básico para os filhos, para que o relacionamento, aí já saindo da questão casal e entrando no âmbito da família, para que os filhos vivam bem, né? Os filhos têm que honrar o pai e a mãe, para que o dia seja prolongado na terra. Mas aí também a Bíblia me dá um mandamento para os pais. Eu não posso irritar minha filha, né? Não irritei vossos filhos. Então a Bíblia ela vai. Esses são os mandamentos. Simples, né? Aí quando eu falo assim, por exemplo, bom, simples assim. Aí tem um simples, pastor. Foi simples. Simples. Porque nós estamos há 21 anos, né? E essa é a receita que não muda no bolo, né? Eu sou o homem que ama a ponto de morrer por ela. E ela é a mulher que é submissa. Aí eu pergunto às mulheres, o que é mais difícil? É submeter a uma missão ou morrer por alguém se for preciso? Então esses aí são os princípios básicos para ter um relacionamento abençoado. Isso é independente de qualquer situação, né? Mulher, ela quando ela olha para o homem protetor, o homem que supre. Interessante que às vezes a gente fala em suprir, a gente olha para as coisas materiais. Não, mulher, estava até falando domingo na escola dominical, que a Bíblia vai falar que mulher é o vaso mais frágil. Não é um vaso mais fraco, é mais frágil, né? E o homem, Deus ele fez tudo encaixadinho. A gente, que nós homens, tem que suprir questões emocionais, né? Pô, é diferente. A gente está conversando com os amigos da gente, agora vai conversar com a esposa, né? Tem hora que a gente deve suprir, né? Tem homens que não conhecem a mulher, né? Eu costumo dizer assim que as pessoas falam, mas aí tiver tanto tempo com a pessoa e não conhece a pessoa. Sabe por quê? Porque falta uma observação, detalhe, né? Não sei se eu já viveu essa experiência em algum encontro de casal, aquela dinâmica que eles pegam o sapato das esposas, a sandália, e colocam no lugar, e a gente tem que achar o sapato que a esposa estava usando. Não sei se o senhor já. Eu não, mas já tô pensando aqui. Fica esperto. Quando sair para encontro de casal, olha logo pro pé. Né? Aí eu lembro que nós fomos no começo do casamento, no nenhum. Olha que vergonha. O homem, por ser, né? Não é de olhar certo detalhe, né? Eu tentei ser esperto, falei assim, todo mundo vai pegar o que ficar dela. Deu certo, deu certo. Mas depois disso, eu tenho que melhorar nessa questão. A pessoa, nossa, um elogio, né? Uma observação. Então, aí entra essa questão. Eu tenho que suprir. Eu tenho que suprir a questão emocional, né? Eu tenho que suprir em tudo. E se eu suprir, a reação dela, porque o amor é conquistado, né? O pessoal tá, eu me apaixonei à primeira vista. Cuidado. Porque a paixão, diz alguns psicólogos, que dura de 3 meses a 3 anos. Se a pessoa casar apaixonada, ela é uma séria candidata a ir para frente. Mas o amor, eu acredito que é construído, né? Nós estamos há 21 anos, né? Se eu amava ela em 2004, né? Em 2004, hoje eu amo mais. Se ela me amava e em 2004, hoje, por quê? A convivência, né? Então, é, os princípios são esses. Eu amar ela como Cristo amou a igreja. Logo,
ela vai entender a submissão, vai estar sobre a minha missão, né? A minha filha honrar eu e ela para que o dia seja acrescentado na terra e nós não irritar ela. Aí é benção. Juntando esses ingredientes vai dar um bolo de cenoura com chocolate que vai ser uma benção. A gente vê hoje muitos jovens, os cristãos, 18 anos, já pensam em casar, aquele negócio todo, ai que eu quero casar. Qual conselho o senhor daria? Jovens de 18, 19 anos. Que quer casar? Foi nessa idade que eu comecei a namorar, né? Primeiro, casamento é benção. Casamento é benção. Mas, o que a pessoa tem que entender? A- eu que vou escolher. Eu que vou escolher. Eu sou fã mais. Ah, fulano de tal, Deus. Amém. Não digo que não. O que acontece? O que eu fiz quando eu comecei a namorar com a Lauriette? Eu entendi que ela seria a menina que eu ia casar, né? E eu comecei a frequentar a casa dela, ela começou a frequentar a minha casa. E na época eu trabalhava, até numa uma empresa de Catagalho, era até do saudoso Passoial na época. E trabalhava um monte de gente, né? Aí eu tinha uns colegas de trabalho, quando a gente passava ali de frente do supermercado e tinha aqueles negócio de promoção, aqueles papel. Os cartazes, né? Tá vendo, Fel? Olha o preço do arroz, né? Se fosse hoje, né? Olha o preço do feijão, você vai casar, Fel? Vou casar, rapaz. Aí, só que aquilo começou. Ó, eu acho que você vai ter que comprar uma vez todo dia, hein? E um dia eu cheguei pra ela e falei, ei, vamos almoçar lá em casa domingo? Eu vou. Depois da escola domingo que eu vou. Aí, capixaba gosta muito de muqueca, né? É, é. É, e nós que meu pai comprava sempre peruá, né? É. Aí eu falei assim, não, vai cedo. Vai mais cedo que. Eu falei, calma, minha mãe vai te ensinar a fazer uma muqueca lá. Foi. Bom, hoje pensa, né? Pensa uma pessoa que cozinha, né? Então o que acontece? O namoro, ele é um tempo de conhecimento. Nesse namoro, que eu aconselho o jovem, como que ele trata a família? Como que ele trata a mãe? Como que ele é dentro de casa? Como que ele age com as pessoas do sexo oposto? Qual o grau de respeito dele? Ele é trabalhador? Ele é um servo de Deus? E aí, vai observando isso. Porque as pessoas falam assim, ah, mas depois que casa melhora. Eu acredito que não, né? Então, nesse meio tempo a pessoa vai pegando e vai se conhecendo. Mas não é o conhecer na área sexual. A pessoa tem que se guardar. Mas e hoje o que é que estão fazendo? Em vez de conhecer esses aspectos que vão nortear o casamento depois, né? Peraí, é uma boa pessoa? É uma menina que eu posso confiar? Ele é um rapaz que vai ser um bom esposo? Ele me respeita enquanto a gente está namorando, né? Então hoje a gente tem que se preocupar muito com isso, o jovem, né? Que, que quer se casar. E o conselho que eu dou é esse: observar, orar, buscar de Deus discernimento, principalmente se ele tem um chamado ministerial, né? Se ele tem um chamado pastoral, ele tem que buscar muito isso, o conhecer, né? Ter um noivado, ter um casamento, ter um noivado para se conhecer. Por quê? Porque hoje está naquela situação, né? Se não der certo, Separa. separa, né? Mas Deus não quer isso, né?
Então, o que que tem que fazer? Tem que observar, tem que entender, tem que buscar entender. Frequenta a casa, né? Esses namoros de beira de bar de árvore, né? De beira de rua. Não, vai para casa com essa família. Vai almoçar um domingo lá, conversa com os pais. E aí, esse é o conselho que eu dou pro jovem hoje. E um conselho para casais que estão passando desafios conjugais. Nós falamos no tópico anterior a esse sobre os princípios que, que vai nortear um casamento. E princípios bíblicos. O marido, você está sendo um homem de Efésios? Um homem que, se possível, você morreria por ela? A sua atitude está sendo daquele homem que é o provedor no psicológico, na área emocional, na área material, né? Você é aquele homem que, em vez de colocar a sua esposa para cima, está jogando para baixo, né? Aí a pessoa vai refletir. Mulher, você está sendo aquela mulher de Provérbio 31? Você está sendo aquela. Pega ali do Provérbio 31, 10. Você tá tendo essas qualidades, né? Você está sendo aquela a disjuntora, aquela ajudadora, né? Aí, partindo dessa análise, o conselho que eu dou é o seguinte: Deus, ele fez o casamento para que a gente fosse feliz, né? Tem seus desafios? Tem, tem. Mas Deus, ele fez o casamento para que a gente vivesse feliz, para que a gente fosse feliz com a mulher da nossa mocidade, né? Cantares de Salomão, né? Então, o que é que acontece? Quando a gente observa essas partes, vai começar a falar, pô, errado sou eu, né? Eu acho interessante quando a gente vai tratar com o casal, primeira, a primeira conversa é triste, porque é um apontando pro outro. Você faz isso, você faz isso, eu faço isso. Eu faço isso porque você faz isso, mas eu faço aquilo porque você faz isso. Aí você vê, né? Então, o conselho é buscar esses princípios, porque sempre eu costumo dizer que o casamento ele nunca morre de morte natural, nunca. Sempre vai ter um motivo. E geralmente o culpado, não generalizando, mas em muitos dos casos o culpado é os dois. Porque tem aquele momento que a gente tem que ceder, tem aquele momento que a gente tem que recuar. Então o conselho que eu dou é fazer reflexão. Eu estou sendo esse homem que a Bíblia manda? Eu estou sendo a mulher que a Bíblia manda? Né? Fazer essa reflexão. Por quê? Porque tem jeito, né? Se a gente quiser, né, a gente vê casos de pessoas que estavam quase separadas e tornaram a união. E vive uma vida de bênção hoje. Por quê? Não, mas fulano é tão bom comigo, né? Ó, fulano nunca me bateu, não fez nada, mas o amor tá se acabando. Aí tem aquela questão, aquela comparação do carro, né? Se o carro acabar a gasolina, o que é que a gente faz? Joga o carro fora? Deixa o carro na estrada e vem andando a pé? Ou a gente vai no posto, com um galãozinho de gasolina, coloca a gasolina no carro e continua a viagem? Então a gente está vivendo essa situação, mas
de acabou o amor. Tá acabando tão fácil, né, ultimamente, né? É uma porção, será só? É uma poção, é aquela situação, né? Então hoje, por quê? A gente é da época que a gente consertava as coisas. Hoje que é a Airfly queima, joga fora, compra outra, né? A gente é daquele tempo que ia lá, levava, consertava, né? Então hoje as pessoas têm que entender que pessoas não são descartáveis, né? Porque o problema começa pequenininho. Às vezes é aquela toalha que fica molhada em cima da mesa, da cama, né? Que nós homens somos mestres para isso, né? Quando eu olho, eu já tiro. Por quê? Porque eu sei que aí eu puxãozinho de orelha, né? Talvez é uma situação pequena que a gente vai deixando, né? Mas meu conselho é esse, olha, eu sou o homem, eu sou o provedor? Não, então tem que ser. Ah, eu sou submisso? Não. Porque hoje tem uma onda aí que a mulher não precisa ser submissa, não, né? Mas esse é o conselho que a gente aplica, né? Sobre esses casais. E chamar Deus e procurar ajuda, né? Converse com o seu pastor, né? Acredito que procure alguém qualificado, alguém que vai te dar um respaldo, vai te dar uma ajuda. Porque às vezes as pessoas, mas é o adversário, às vezes é uma conversa, né? Às vezes é mostrar o ponto de vista. Então a pessoa procura o pastor, né? E muito cuidado em compartilhar essas situações com quem não tem preparo. Ah, mas é minha amiga. Sua amiga tem preparo, né? Qual o currículo da sua amiga, né? Como que é a questão? Não, mas eu falei com meu amigo. Ó, tem gente que está colhendo essa situação para depois destruir o casamento e ficar com o cônjuge. Tem muitos casos assim. Então procure alguém capacitado para conversar sobre isso. De preferência, né? Um casal que seja referência. Procure o esposo, a esposa, né? Conversar, vamos tratar, né? Hoje a gente tem vários profissionais cristãos que podem dar esse suporte, né? Tem situação que talvez o problema ele está acontecendo no casamento por uma questão emocional ou por uma questão física, né? Que pode ser tratada. E aí, por não procurar ajuda, a pessoa acaba também é, chegando a um divórcio, né? E o que mais alegra o seu coração no ministério pastoral? Um- uma alma aceitando a Jesus ou reconciliando, isso alegra muito o coração. Eu acredito que de todos os pastores. Mas tem mais coisas, né? Acompanhar o crescimento de um membro. Quando você olha aquele membro se destacando, né? Eu acho que também é uma alegria, né? Eu fico muito feliz quando um membro lá da igreja, a gente lá hoje, a gente tem dois que, um irmão e uma irmã que prega. Eu fico numa felicidade de ver eles pregar, né? Eu tenho uma irmã lá que hoje eu acho que ela tem mais ou menos uns 12 anos, né? Que tá lá com a gente. E ela veio de uma situação um pouco difícil, né? E na época nós fizemos uma campanha, ela trabalhava um por um, e a gente fez uma campanha um domingo sim, um domingo não. Assim, ela não, se não pressionamos para aceitar, ela aceitou, né? Hoje ela tá lá, né? Se batizou e
faz a obra do Senhor, é uma pessoa muito assídua na obra do Senhor, como muitos outros lá que a gente vê o crescimento. Então, uma alma aceitar Jesus e ver o desenvolvimento dos crentes. Isso alegra muito o coração do pastor. Glória a Deus. Respeita a liderança. Tu é pastor Sim. e nós temos o pastor presidente. Se aparecer alguma opinião, alguma missão para fazer que o senhor discorda, como é que tratar uma situação dessa? Ah, a autoridade maior é o pastor. O que que eu posso fazer numa situação dessa? Tem os pontos de vista. Assim, a discordância, ela pode ser diferente da rebelião, né? A gente tem que, porque todo mundo, nós pensamos diferente, né? O que é que acontece? Olha, assim, pastor, mas a minha visão é essa. Porque o debate de ideias, ele vai chegar num denominador comum. Isso aí é em toda a área, né? Quando a gente tem a liberdade de debater, igual eu sou pastor da congregação. Mas tem situação que quando eu vou colocar uma situação, eu mesmo chego, pastor, mas se a gente fosse por esse caminho, e eu não tô querendo mandar não, o senhor é o pastor, mas se a gente fosse por esse caminho. Mas sabe que você tem razão? Sabe que o negócio é esse mesmo? Sabe que a gente tem que ir por esse caminho mesmo? Aí ele, aí é isso aí. Mas agora, o que não pode haver é rebelião, né? Porque a rebelião é com pecado e feitiçaria. Então, o que acontece muito hoje, eu não concordo, eu não sei o quê, porque o pastor que foi quem Deus colocou ali, né? Igual a gente tá ali no São Camilo esse tempo todo, mas eu falo sempre pros irmãos, a igreja não é minha. A igreja não é minha. Esse meu cargo, ele é renovado dia 1º de janeiro e ele tem validade até 31 de dezembro. Ou o dia que o pastor e a diretoria resolver me tirar. Eu disse, eu não tenho igreja aqui. Eu sou dirigente de congregação. Eu até falo com eles, ó, a igreja é móvel. Móvel. É móvel. Não, a igreja é. Agora eu me. A igreja é imóvel, né? A igreja ela vai ficar ali. Vocês só saem daqui se vocês quiserem sair. Agora eu não. Eu tô há 17 anos, glória a Deus. Vou fazer 17. Mas, o pastor chegar no final do ano e quiser me tirar, eu vou questionar o quê? A autoridade está na mão dele. E se eu questiono essa autoridade, o que que vai vir para mim? Vai vir maldição. Porque rebelião é como pecado e feitiçaria. Eu nunca vi um rebelde prosperar, né? Então, numa situação dessa, o que que a pessoa tem que fazer? Ter discussão de ideia. E tem uma coisa, e é tentar chegar no consenso. Mas a autoridade está com ele, né? A caneta, o carimbo, né? O anel da autoridade está com o pastor, né? Presidente. Então a gente não questiona. O senhor falou sobre rebeldia, isso de ouvir um vídeo que o rapaz falou assim que, não lembro direito, mas ele falou mais ou menos assim, todos que se rebelam contra uma liderança, é difícil você ver alguém que está com a família de pé. Sim, isso aí é uma verdade, né? Eu, a gente nasceu no berço evangélico, mas a gente tem um compromisso firme, tem 25 anos. Então o que acontece? Eu nunca vi a pessoa se rebelar e ficar de pé. Fica por alguns tempos, até por aparência, mas cai, né? Então eu sempre
Eu lembro de Davi e Saul, né? Davi, ele foi ungido rei. Saul continua como rei, mesmo sendo rejeitado. Mas Davi, ele não vai tomar o trono. Ele fala, olha, de- eu, quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? E Saul rejeitado. Então hoje é diferente, né? Hoje qualquer situação, motivo para a pessoa se rebeliar, para a pessoa montar uma igreja, para a pessoa querer ser pastor. Então eu falo mesmo, é a questão da rebelião. E a rebelião é o pecado que tirou esse fé lá do céu, né? Foi lançado para a terra. Porque quis rebeliar. A soberba. E isso acontece muito quando a pessoa olha, não, mas eu não era para estar aqui, não. Eu tenho condições de estar no lugar, tá no lugar melhor, tá fazendo coisa melhor. Eu aprendi uma coisa. No momento certo, Deus te coloca no lugar que é para você estar. E tem uma coisa, tem uma frase que eu sempre falo, que o pessoal fala, quem não é visto, Não é não é lembrado. lembrado. Eu discordo totalmente dessa frase. Por quê? Eu tava lá no Limão, fazendo a obra, quietinho. O que que acontece? O pastor chega, pastor Palmeira, o ano que vem, Samuel vai lá pro São Camilo. Nossa, fui pro São Camilo. Aí eu, lá no São Camilo, como diácono, aí eu, na época, meu segundo que foi comigo foi o presbítero Marcos. Não sei se você conhece, Marcão. Conheço, trabalha com Marcão, nós lá na benção, empresa. pô. Tá lá em Paris. Tá lá em Paris. Então ele foi uma benção na minha vida, né? E foi eu como diácono, ele como auxiliar, já pedi da consagração de diácono. Aí, na sexta-feira que eu assumi, nós fomos pro monte, o monte lá perto de casa, orar. Eu falei, eu Marco, agora o negócio para chegar ao presbitério vai ser difícil, tá? Porque, né? Bom, nós descemos do monte na sexta, no sábado tinha reunião. No sábado, o pastor Geraldo já me chamou lá na reunião, já me separou para o presbitério em abril, que era a festa. Aí tá bom, fiquei ali no São Camilo, 11 anos pastoreando como presbítero. Aí, na pandemia, na reunião antes da pandemia, eu chamo alguns obreiros que era evangelista. Aí me chama, o que que eu fiz? Hum, A minha, a minha reação de bobeira foi que eu fiz alguma coisa. Pastor, tá aqui. Eu lembro que o pastor chamou algum dos irmãos que já era evangelista e pastorado, e eu presbítero. Ó, aqui tá o Samuel, ele dirige já São Camilo há muito tempo. E ele vai direto ao pastorado. Porque tem a questão do presbítero, evangelista e pastor. Eu disse, meu Deus do céu. Aí você toma um choque. Ó, chegou a pandemia. Pastor passa por aquele processo. O senhor permite que ele leva ele. Aí eu falava até com a Lauriette, falei assim, agora não vai ser essa consagração, pastor não. Só que Deus tinha usado uma pessoa há muito tempo, né? E tem coisa que a gente esquece, irmãos. Tem coisa que a gente. Ela falou assim, não, mas você vai sim. Quando você está falando com tanta fé, tanta certeza. Você lembra que falaram que você ia direto pro pastorado sem passar pelo evangelista? Eu pensei, é mesmo, né? Nossa, passou aquela época da pandemia todinha. A convenção fechou, tudo fechou. Aí isso
Eu lembro que teve convenção em final de outubro. Final de outubro eu fui consagrado a pastor, de 2020. Então, assim, eu acredito que essa frase, quem não é visto não é lembrado, serve muito para o mundo. É, eu tenho que ser visto. Mas na obra do Senhor, o Senhor às vezes nos esconde. Mas Ele está vendo, né? O homem está vendo, às vezes, mas Deus escondeu a gente, Ele está vendo no momento certo. Aí eu lembro que uma pessoa questionou, a gente estava junto até. Mas como que você vai direto de presbítero a pastor? Eu fiquei quieto. Ela falou assim, mas tem 11 anos que ele está pastoreando. E o tempo lá no seu caminho, não conta. Retiro o que eu disse. Então, essa questão da rebelião é isso aí. Mas a pessoa quer ser vista, quer ultrapassar o processo. E nesse tempo de correria tem muita gente querendo ultrapassar, adiantar o processo. A gente não pode ter pressa, né? No tempo certo, Deus ele faz o que tem que fazer. E ele que chama, ele que dá o ministério, né? Sim, Pastor, chegamos ao final do nosso episódio. sim, Eu quero agradecer ao senhor por ter aceitado o convite. Confesso que tinha algumas perguntas aqui, mas como a gente falou, né? O Espírito Santo vai conduzindo. Foi muito proveitoso falar sobre família. Eu creio que nós falamos muito pouco aqui sobre família. sim. E o pouco que nós falamos aqui, eu creio que vai agregar muito. Quero agradecer a vocês que estão em casa, que estão nos assistindo, do seu celular, ou até mesmo do seu carro ouvindo. Outro dia um amigo meu, ele ouviu todinho, ele trabalhando Ouvindo. e ouvindo. Quero agradecer a vocês. Compartilhe com os amigos, compartilhe com a família. Qual o dia de culto lá, pastor? Terça, culto de ensino. Quinta, culto de libertação. Domingo pela manhã, escola dominical. E à noite, culto de louvor e adoração, né? Sempre um departamento, né? Faço um convite para você também, lá visitar a igreja do nosso pastor, lá no São Camilo. É uma igreja boa, acolhedora, bênção de Deus. Então, fica o convite, compartilhe com os amigos, com a família. Pastor, quero agradecer mais uma vez por você ter aceitado o convite, compartilhar o que Deus fez na sua vida. E fiquei muito feliz, Sim. muito feliz. Pode ficar à vontade. Eu que agradeço também, né, pelo convite. Foi uma honra. A gente sempre está acompanhando as sextas-feiras, né? Os episódios. Tem sido muito edificante, né? Que Deus continue abençoando, né, esse projeto. E quero também reforçar o convite, né? Estamos ali na rua Elizabeth Pontim, final da rua, né? A igreja ali para te receber. Temos culto terça, quinta e domingo, né? Ou então entre em contato conosco para pedir de oração, né, nas nossas redes sociais, para que a gente possa orar por você e que Deus possa estar abençoando cada dia mais. Amém. Gratidão a todos. Quero agradecer também a esposa do pastor que está acompanhando ele aqui, Sim. o Eduardo, que é o nosso operador de som, e a todos vocês que estão em casa. Gratidão a todos, Deus abençoe, fica na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e tudo é para a honra e glória dele. Gratidão, sexta-feira tem mais. Tchau, tchau.